Senhor, mulheres de joelhos, eu quero convidar você neste momento a assistir meu testemunho, que ele possa edificar a sua vida e que você possa ver o que o Senhor fez que mudou minha vida por completo. Vem comigo. Quem não me conhece, o meu nome é Cláudia, eu já estou na Revival Church há 3 anos e hoje o Senhor me concedeu o prazer de estar junto à liderança de mulheres dessa família e o Senhor vem nos desafiando esse ano de 2020. E como eu fiz, o que aconteceu, como foi para eu chegar até aqui, e eu escolhi, estar contando o princípio de tudo, como o Senhor me alcançou, de que forma foi e como era a minha vida antes de Cristo. E eu aceitei Jesus em 2015, dia 20 de maio de 2015. Era um momento de muita crise, era um momento de instabilidade, era um momento de fragilidade, era um momento de uma depressão emocional, pelas não fraquezas, mas por nada na minha vida dar certo. Na área profissional não dava certo, na área amorosa não dava certo. Eu já estava com meu marido, fazia em torno de 10 anos aproximadamente, e todo ano nós rompíamos, nós brigávamos. Sempre no mês de dezembro era o mês do caos, onde nós realmente tínhamos brigas seríssimas. Ele saía de casa, eu mandava ele para fora de casa. E nós sempre rompíamos o ano, nós sempre passávamos o Natal separados, mesmo depois do nosso filho ter nascido. Então, era uma série de coisas, eram adultérios, tanto da parte dele quanto da minha parte, não havia mais respeito, nós estávamos realmente caminhando para o fundo do poço. E eu não tinha mais esperança. Eu chegava a orar chorando, para um Deus que eu não conhecia ainda. Eu só sabia e via ele muito distante de tudo aquilo que eu já tinha vivido, porque eu cresci, na igreja católica, mas sem ser aquela praticante. Simplesmente eu fiz o catecismo, fiz a crisma e participei da escola, que eu não lembro praticamente absolutamente nada. E cheguei a frequentar também centro espíritas, sessões espíritas. Cheguei a frequentar uma igreja onde a minha mãe, até este momento, frequenta, que é a igreja messiânica, que adora um Deus chamado Menchu Sama. Também já participei de várias coisas, que vai pro lado do misticismo, cartomante, querendo e buscando preencher um vazio que existia no meu coração. E diante de tantas tentativas, lógico que não era através de Jesus, então eu obtinha uma frustração muito grande. E aquele sentimento me corroía, aquele vazio, aquele buraco, Por muitas vezes Satanás tentou me levar para a sarjeta mesmo. E cheias de vaidade, cheias de sedução, de sensualidade, sempre tendenciando a família do meu pai, tanto o meu pai quanto as minhas irmãs, nenhuma delas tiveram um casamento que foram prósperos, todas elas separaram, todas elas têm filhos fora do casamento, que o pai não acompanha o crescimento dos filhos. E a única coisa que eu tinha na minha mente é que eu não queria essa mesma vida. E eu falava, Senhor, o porquê das brigas. Eu sabia que nós nos amávamos, tanto eu quanto meu marido, mas existia algo que nos separava. E em mais uma das nossas brigas, das nossas separações, o meu filho presenciando todas elas, Eu era muito rixosa, eu era muito teimosa, a minha vontade deveria prevalecer, a minha palavra tinha que ser a última, eu fazia muita picuinha, Eu abusava realmente do meu marido, matava o meu marido com palavras. De derrota realmente, e hoje tudo isso a palavra me mostrou e me confrontou de como eu estava errada. Só que para que a palavra entrasse na minha vida, eu precisei
ter um acompanhamento. E o Senhor sabia que não poderia ser de outro jeito, porque não foi na igreja. Eu sempre tive uma resistência muito grande à igreja, porque eu cresci, já contei esse testemunho algumas vezes no nosso grupo de mulheres, eu cresci na frente de uma igreja universal e eu não sei porque eu não frequento igreja universal, nunca frequentei. Eu só via realmente aqueles espetáculos, que a porta era aberta. Então todo domingo de manhã era a mesma cena, né? Milho na frente do altar, do púlpito, pessoas ajoelhadas e ali eles fazendo ao público, né, para quem quisesse passar, tendo entendimento ou não, visualizar aquela cena, expulsando o demônio, fazendo cerimônias de exorcisão. Então, assim, tudo isso me soou muito estranho. E para a cabeça de um ímpio, de uma pessoa que é do mundo, ainda mais criança, porque eu tinha aproximadamente 8 anos, o Senhor, ali eu não conseguiria entender que existia diversas denominações, que existiam igrejas diferenciadas. Para mim, era tudo farinha do mesmo saco. E ali eu cresci com aquela resistência de igreja, né? E com o tempo isso foi acontecendo, isso foi crescendo no meu coração. Então, provavelmente eu não conseguiria aceitar Jesus dentro da igreja. E através de um trabalho onde eu já estava assim detonada e eu não tinha mais para onde correr, o emprego no Brasil sempre muito complicado, você permanecer de uma forma correta, idônea, algo que eu sempre tive foi um caráter de honestidade diante dos meus compromissos. Então, corrupção, roubar, pegar dinheiro que não é meu, eu nunca tive. Em todos os meus trabalhos, eu sempre encontrei obstáculos que para que eu permanecesse numa posição, né? Eu sou formada em administração hoteleira e eu nunca quis seguir esse ramo. E as 2 vezes que eu tentei me inserir no mercado, propostas apareceram na minha vida de corrupção, de eu entrar para um esquema para poder ganhar dinheiro por fora, ganhar dinheiro em cima da empresa, ganhar dinheiro em cima de fornecedores. E isso é algo que eu nunca me orgulho por eu nunca ter vivenciado, nunca ter me aberto os olhos, né? A tentação por dinheiro, por ambição, eu nunca tive. Então, eu nunca dei certo por essas questões na minha vida profissional. E ali chegou nesse momento em que eu aceitei Jesus, em maio de 2015, eu estava no meu ápice, de não a suportava mais, uma confusão nas minhas emoções, nos meus sentimentos, né, com outras pessoas inseridas no meu relacionamento, tanto da minha parte quanto do meu marido, e eu não suportava mais aquela pressão. Satanás, ele realmente entrava no meu lar e ele fazia o que ele queria. Era de tempos em tempos. É como se ele vinha, fizesse uma bagunça e aí ele saía e ficava aquela sujeira para a gente poder consertar. Aí quando nós estávamos começando a nos ajustar, aí vinha novamente, parece que uma onda assim de acontecimentos, de sentimentos e vinha à tona, né, aquilo que estava escondido, e a gente voltava a brigar e a gente voltava a se separar. E aquele vazio no meu ser continuava, até que eu entrei para a Mary Kay, uma empresa que também tem aqui, inclusive a Martinha, ela é uma líder, né, desses produtos da Mary Kay. E ali eu comecei a investir o meu tempo e o meu dinheiro naquele negócio. E no meu primeiro mês, sem ter o conhecimento de muitas pessoas, né, de como trabalhar corretamente, eu consegui obter um lucro, eu consegui obter vendas, que eu já subi o nível, e porque eu realmente foquei as minhas forças naquele negócio para que desse certo. Só que hoje eu vejo que realmente foi uma estratégia de Deus para que eu chegasse até a pastora Geni, que foi uma mulher de Deus na minha vida, uma mulher que o Senhor levantou num tempo difícil, aonde eu realmente, os momentos que eu não estava na rua vendendo, eu estava em casa, deitada, largada, sem esperança. Então a depressão estava tomando conta de mim naquele momento. E ela vinha, ela cuidava da minha vida, ela penteava os meus cabelos, ela ministrava a palavra de Deus, ela massageava
o meu coração, ela punha louvores, ela me ensinou a adorar, ela me ensinou a louvar, render louvores ao Senhor. E ali no meu quarto com ela eu aprendi a invocar o nome de Jesus, a invocar a presença dele para dentro da minha casa. E ali começou o meu processo de cura, de identificar da onde vinha, né, das iniquidades que eu carregava, das maldições hereditárias que vinham na minha vida, o porquê que eu era tão rixosa, o porquê que eu era tão mandona, o porquê que tudo tinha que ser do meu jeito, da minha vontade, o porquê que eu tinha uma língua tão afiada, o porquê que eu não aceitava perder uma briga, que sempre o último grito, a última palavra tinha que ser a minha. E ali o Senhor começou um processo de cura na minha vida. E eu vejo hoje como um milagre de Deus, de Ele ter realmente proporcionado este momento especial, com pessoas especiais cuidando da minha vida. E ali passou-se um ano. E aí eu passei por um processo de libertação, onde foi necessário eu estar realmente me limpando de toda a sujeira que havia sido feita, dos lugares por onde eu tinha passado, palavras de maldição que haviam sido ministradas sobre a minha vida, sobre todos os homens com os quais eu tinha me relacionado, e que eu aprendi que por onde nós passamos, nós nos relacionamos e nós formamos elos, alianças no mundo espiritual com todas as pessoas com quem nós nos relacionamos. E a gente vai carregando pedacinho, vai trazendo aquele acúmulo ao longo da nossa vida. E aquilo suja o nosso corpo, aquilo traz o peso para a nossa vida. E foi um momento assim onde a leveza do Senhor, o peso saiu. A partir daquele momento foi um divisor de águas na minha vida, um novo sentido, onde a alegria, o gozo na minha alma voltou. Voltou não, porque eu nunca tive, eu passei a ter. Então todo o processo do Senhor até hoje, então foi questão de, eu aceitei Jesus no dia 20 de maio de 2015, eu passei por esse processo de libertação dia 12 de junho de 2016, e no dia 20 de maio do mesmo ano, dia 20 de maio de 2016, eu batizei, e dia 12 de junho eu passei pela libertação. Então foi um processo intenso, e foi ministrações, foi com muito amor, foi com muita verdade, com muito confronto. Eu lembro até hoje do pastor ministrando na minha vida duramente. Ouvi palavras duras, que a vontade que eu tinha era de abrir um buraco na terra e entrar e me enfiar, de tanta vergonha que eu senti de ser uma mulher naquele dia, com as atitudes que eu tinha, de promiscuidade, de lascívia, de sem vergonhice. E o Senhor ali foi tratando o meu caráter, foi me refazendo, foi trazendo o amor dele sobre a minha vida. E hoje eu consigo desfrutar a liberdade do Senhor. Hoje eu consigo viver a plenitude dele, eu consigo me sentir perdoada. Hoje eu vejo que muitas pessoas não vivem o perdão, não vivem o sacrifício dele, porque ele morreu por nós, ele pagou um alto preço na cruz para nos resgatar do pecado. E muitas pessoas até confessam Jesus, mas não conseguem receber o amor, o perdão e tirar aquele peso sobre os ombros, e ainda conseguem viver em cima de um jugo que somente o diabo é capaz de colocar nas nossas vidas. E existe um versículo na palavra de Deus que ele diz: hoje não me perturbeis, porque eu carrego no meu corpo as marcas do Senhor. E quando eu venho isso, o diabo por muitas vezes vem novamente tentar nos acusar, vem novamente tentar colocar um peso, um jugo sobre as nossas vidas, mas em nome de Jesus eu venho ministrar sobre a sua vida, que tudo aquilo que o Senhor já limpou, que o diabo não venha dizer, ou qualquer outra pessoa que se levante para dizer, diga que você ainda é imundo, porque todos nós somos limpos, remidos pelo sangue de Jesus, e que a palavra de Deus
tenha impacto sobre a sua vida, que a palavra de Deus não seja somente um estudo, não seja somente palavras, não seja somente um livro aonde você deixa aberto no Salmo 91, mas que seja um livro onde impacta, onde confronta o teu caráter, aonde você receba de Deus a vontade de mudar, de ser transformada pela palavra de Deus, transformado pela palavra de Deus. O Senhor, Ele tem novidade de vida e Ele está aqui para quem quiser e para quem estiver disposto, para quem tiver um coração quebrantado e um espírito contrito, que você possa viver o novo de Deus nesse tempo. A volta dele está próxima e que ainda temos tempo de buscá-lo e encontrá-lo. E que nesse tempo seja um tempo realmente de conserto, no nome de Jesus. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te encher do amor, da graça e do perdão dele, porque foi para isso que ele veio. Foi para os enfermos, foi para os perdidos, e nós fazemos parte desse povo. Amém? Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus.